Então, alunos, aqui vai mais um vídeo. Este é sobre correntes de turbiditos, sobre feições das bacias oceânicas. O que, afinal, a gente pode encontrar lá no fundo do mar? Bem, um aviso inicial. Os trabalhos que eu eventualmente vou mostrar aqui estão todos disponíveis via internet, desde que vocês usem o proxy da UFPB. Vocês vão ter que baixar o navegador da biblioteca, se já não fizeram isso, ou as configurações de proxy nos computadores e celulares. Se vocês tiverem dificuldades, eu posso tentar ajudar. Me manda um e-mail e eu indico o caminho. Antes de começar o assunto do dia, vamos gastar alguns segundos deste vídeo por uma revisão. Eu vi que pelo menos parte deste assunto vocês já devem ter visto lá no segundo grau, mas vamos dar uma passada rápida para assegurar alguns termos que eu estou usando por aqui. Vamos começar ali por margens divergentes. Eu posso me referir a dorsal mesoceânica, cordilheira mesoceânica, rift ou divergência de placas. Eu estarei me referindo a essa região da crosta oceânica, aonde ela basicamente cresce. Daí tem as margens convergentes, que eu posso também dizer convergência oceânica continental, ou subdução de placas, ou crostas. Eu quero dizer essa região onde a crosta oceânica mergulha sob o continente. E por fim tem as falhas, as zonas de fraturas ou algum outro nome. Eu me refiro a essas regiões onde a placa ou uma parte dela desliza lateralmente por outra parte ou crosta ou placa. Esse tipo de margem também produz atividade tectônica, em menor grau do que os rifts e subduções, mas produzem sim terremotos e eventualmente vulcanismo. Nessa outra figura está um exemplo de um outro tipo de margens convergentes, dessa vez entre duas crostas oceânicas. Então eu posso dizer se tratar de uma convergência oceânica-oceânica. Nesse exemplo em particular está mostrada uma mega região de subdução. Essa é a Fossa das Marianas, onde está a maior profundidade dos oceanos, com quase 11 km de profundidade. Também está representado algo muito particular. Um arco insular, o do arquipélago das Marianas, conhecida também como Ilhas Marianas, e este arco tem a presença de um segundo arco, chamado em português de retroarco insular, cujas origens não vamos nem discutir neste curso. Eu vou apenas informar que os vulcões ativos estão no primeiro arco e não no retroarco. E por fim, eu estou mostrando agora um dos menores arcos insulares, o das Ilhas Sandwich do Sul, ligado à fossa de mesmo nome, Fossa das Sandwich do Sul. Ficou meio engraçado esse nome em português. Feito isso, vamos ao assunto do dia: o tsunami de Grand Banks, correntes de turbiditos e feições das bacias oceânicas. E vou começar por um evento histórico. Provavelmente é o primeiro encontro da ciência com as correntes de turbiditos. Essa passagem está ligada um pouco à história das comunicações. Esse mapa que vocês estão vendo agora é do projeto do primeiro cabo submarino ligando a América à Irlanda. E pasmem, isso aconteceu em 1858. O local escolhido para conectar a América à Europa foi a ilha de Terra Nova, ou, na língua inglesa, Newfoundland, que já é no Canadá. A novidade se tornou uma demanda muito rapidamente, e mais cabos foram sendo assentados. Por volta de 1900 já existia bem uma dúzia de cabos espalhados pela região. No presente, só para comparar, o número de cabos praticamente não aumentou, e parece que se mudaram um pouco mais para o sul. Com o desenvolvimento do rádio e das comunicações via satélite, ao longo de todo o século XX, eu apostaria que os cabos ativos no presente sejam de fibra ótica. Vamos voltar para o ano de 1929. Nessa época já existiam 21 cabos submarinos espalhados na região. E no dia 18 de novembro, às 17 horas, foi sentido um forte terremoto na região, o que é bem inesperado, porque se trata de uma margem continental passiva. Por volta da 1h30 da madrugada, testemunhas viram que o porto de Borinha estava quase seco, a água tinha ido embora.
Passado uma hora, viria uma onda que pode ter chegado a 10 metros de altura. Isso foi estimado pelos estragos que produziu na região. Esse evento ficou conhecido na literatura como o tsunami de Grand Banks, e por quase um século os geofísicos estão tentando reconstruí-lo com base nas poucas evidências da época. O terremoto foi bem forte. Os sismógrafos da época registraram magnitude de 7,2 na escala Richter. Posteriormente, a posição do epicentro foi determinada a 200 km ao sul da ilha de Newfoundland e a uns 600 km noroeste do naufrágio do Titanic e a 20 km de profundidade na crosta. Um terremoto como esse seria o suficiente para produzir ondulações locais, nunca um tsunami, e de fato aconteceu. Foi sentido em vários locais, inclusive em Portugal. Em Burim, morreram 28 pessoas e muitas casas foram destruídas. Pela sua importância, os cabos submarinos eram monitorados o tempo todo e praticamente no momento do terremoto eles começaram a parar de funcionar. 7 deles pararam na mesma hora. Uma hora depois, mais ou menos, outro cabo parou de funcionar, depois 3 horas outro, e assim continuou às 9, 10 e 13 horas. Na época, sabia-se que o terremoto e os cabos submarinos estavam de alguma forma relacionados, mas ainda não se conheciam as causas. As correntes de turbiditos vieram a ser conhecidas anos depois. Ao final das contas, a altura das ondas estimadas a partir dos estragos em Burim e os cabos partidos forneceram pistas muito valiosas que são perseguidas até hoje. Daí para frente, o que se descobriu foi a partir da experimentação em laboratórios. Muitas caixas de areia foram construídas mundo afora. Criar correntes de turbiditos em laboratórios, aliás, deve ser bem divertido. Menos divertido deve ser traduzir estes eventos em fórmulas matemáticas. Mas com o tempo isso foi acontecendo, e com o advento dos computadores, vários modelos vêm sendo testados e aperfeiçoados. Sobre o tsunami de Grand Banks, já foram escritos vários trabalhos. O último que eu conheço é este aqui de 2018. Na minha percepção, é um trabalho recente. Aqui o autor comparou 2 modelos para ver qual deles se aproximava melhor das observações feitas na época. Misturando alguns trabalhos, eu vou passar para vocês o que aconteceu, ou melhor, o que deve ter acontecido, e até onde se chegou eu acho bem impressionante. O terremoto de Grand Banks provocou um deslizamento submarino que é o maior de que se tem notícia até hoje. Inicialmente, uma pequena área de 21 km² da borda da plataforma e com uma espessura média de 25 metros desabou sobre o talude. Isso representa apenas meio quilômetro cúbico de material. Os 7 cabos submarinos que se romperam primeiro estavam justamente nessa área, aqui representado com círculos amarelos. Entre 100 a 200 quilômetros cúbicos de rochas e sedimentos, dependendo do autor, esse número chegou a 800 quilômetros cúbicos, foram adicionados a partir do avalanche inicial. Na figura acima, o deslizamento inicial está representado em laranja, o material adicionado estão nas cores rosa e vermelho. Somente o que aconteceu entre os primeiros 10 e 15 minutos são importantes para a formação do tsunami, mas não tem dúvidas de que o avalanche foi grande o suficiente. Esse material então deslizou pelo talude sopé na forma de correntes de turbiditos. Essas correntes, no momento inicial, aceleraram entre 100 e 150 km por hora. Massa vezes velocidade é igual à quantidade de movimento, e era essa a quantidade de movimento necessária para romper o último cabo submarino a 600 km de distância do talude. A corrente de turbiditos cessou depois de 24 horas, a aproximadamente 1000 km do ponto inicial. Ao final de contas, o tsunami de Grand Banks, pelas suas características, acabou se tornando um grande tubo de ensaio, onde gerações de geólogos marinhos vêm fazendo suas experiências e a cada novo trabalho, os modelos vão se tornando cada vez mais realísticos. Dentre todas as coisas que os humanos fazem, desafiar o próprio conhecimento o tempo todo, essa é uma das coisas mais legais.
As planícies abissais ocorrem principalmente no Oceano Atlântico e Índico. São formadas por espessas camadas de sedimentos, em sua maior parte de origem continental. Existem cerca de 337 milhões de quilômetros cúbicos de sedimentos nos oceanos, principalmente junto às margens continentais. Esse volume de sedimentos seria suficiente para recobrir todos os continentes com uma camada de quase 2 quilômetros de espessura. Os sedimentos marinhos são importantes sob diversos aspectos. Do ponto de vista econômico, por exemplo, lá se encontram depósitos de sais, fósforo e petróleo. As características da superfície do sedimento e o fluxo que chega com a água vai determinar a distribuição dos organismos bentônicos, inclusive aqueles que são objetos da pesca. Os sedimentos contêm a história da Terra, do ponto de vista da tectônica, do clima e da evolução biológica. Entre os fatores que determinam a distribuição dos sedimentos nos oceanos, um bem importante é a idade da crosta oceânica. Quanto mais antiga, maior será a camada de sedimento, simplesmente porque está há mais tempo recebendo material. Outro fator importante é a disponibilidade de sedimentos nos continentes. Grandes bacias hidrográficas e geleiras trazem maior contribuição do que regiões semiáridas. A topografia do fundo também influencia na formação das planícies abissais, aonde, por exemplo, a presença de fossas ou cadeias de montanhas submarinas pode impedir que os sedimentos avancem até o oceano profundo. Os processos envolvidos na formação das planícies abissais já são bem conhecidos. Afinal de contas, os geólogos adoram uma caixa de areia. O relevo aplainado é devido ao transporte de sedimentos, é claro, a partir das margens continentais, mas também é devido à ação de correntes junto ao fundo submarino. Essas correntes permitem que as depressões retenham mais sedimentos e sejam preenchidas em menor tempo. Descobriu-se também que por baixo da camada de sedimentos está uma crosta oceânica basáltica e acidentada, que retém seu aspecto desde a sua formação junto a uma cordilheira mesoceânica. E assim deverá permanecer até que se encontre em uma margem convergente, seja com outra placa oceânica ou com uma continental. Geólogos marinhos e também os biólogos que trabalham com bentos costumam classificar os sedimentos em função da granulometria. E para isso, muitos usam a escala de Crumbine. Vejam, por exemplo, que o tamanho de uma pedra para ser chamada de rocha é de 256 milímetros ou mais, o que já é maior que um paralelepípedo. E um seixo é algo menor que 25 centímetros até 6 centímetros, mais ou menos. Um seixo de 25 centímetros é um seixo bem grandinho. Mas essa tabela não foi feita para satisfazer a minha intuição, e sim para funcionar na prática de classificar solos e sedimentos. E de fato funciona. Olhando essa tabela, já dá para se ter uma intuição de que, de cima para baixo, os sedimentos mais grosseiros devem cair e ficar por perto da fonte, e é o que acontece. Mas lá no final da escala, nas partículas mais finas, as coisas ficam um pouco diferentes. Eu vou tentar explicar o que eu estou falando com a ajuda deste gráfico aqui. Ele nos dá a velocidade de sedimentação de uma partícula em função de seu diâmetro aproximado. Usando este gráfico, podemos calcular que um grão de 0,2 milímetros de diâmetro levaria 2,3 dias para descer até 4.000 metros de profundidade. Considerando uma velocidade de correntes no oceano na ordem de 10 centímetros, este grão poderia percorrer 20 quilômetros durante a sua descida. Já um grão de areia de 0,1 milímetro, ou ainda uma diatomácea das grandes, diatomácea, para quem nunca ouviu falar, é um tipo de alga comum no plâncton de regiões costeiras. Então essa partícula levaria 4,6 dias para chegar aos 4.000 metros de profundidade e poderia percorrer uns 40 quilômetros de distância. Já a argila, que pode ter dimensões de uma partícula coloidal e ser menor do que uma micra, aí a sua velocidade de queda é de apenas 0,01 centímetro por segundo, se a água estiver em repouso. Fazendo as contas, uma partícula de argila de uma micra levaria aproximadamente 46 dias para chegar ao fundo de 4.000 metros
e teria uma deriva que pode ser de 400 quilômetros. Aqui eu chego no ponto que eu queria levar vocês. A maior parte das planícies abissais é recoberta por partículas muito finas. Na realidade, as argilas estão por todo o fundo do mar. As planícies abissais se formaram aonde as argilas tiveram mais tempo para se acumular. E nas regiões mais distantes dos continentes, as argilas se misturam com outro tipo de sedimento, um sedimento de origem biológica, formado por carapaças de organismos plantônicos. Resumindo, as planícies abissais são formadas por sedimentos com partículas cada vez menores à medida que nos afastamos das margens continentais. Nas margens continentais existem os cânions e correntes de turbiditos que levam o material mais grosseiro até as bacias oceânicas. Daí para frente, a sedimentação é na escala de sistemas coloidais, combinado com as carapaças de organismos plantônicos. Neste gráfico estão apresentados 3 tipos de sedimentos marinhos: os litogênicos, os biogênicos e os hidrogênicos. As argilas muito finas são chamadas aqui de argilas pelágicas. E quando essa argila pelágica tem uma carga de pelo menos 30% de carapaças de organismos plantônicos, então os sedimentos são considerados biogênicos e chamados de vasas. Lembrando ainda que a formação das vasas depende da produção primária, que pode ser bem diferente de uma região para outra dos oceanos. Bem, eu acabei de usar esses termos, então eu vou dar um spoiler da aula de sedimentos marinhos. Sedimentos litogênicos são aqueles que têm origem nos continentes ou ilhas, também chamados de sedimentos clásticos. São o resultado de processos de erosão de rochas e de seu transporte pela drenagem continental até os oceanos, ou pela ação direta das ondas nos continentes. Os sedimentos biogênicos, como o nome sugere, são produzidos por organismos. São conchas, frústulas, carapaças que podem ser feitas de sílica, como no caso das diatomáceas e radiolários, ou calcárias, como no caso dos foraminíferos. Existe ainda a produção de sedimentos biogênicos a partir de organismos dubentos. Uma forma bem comum aqui na Paraíba são os corais e as algas coralinas. Você já deve ter visto um destes nas praias por aqui. São chamados de rodólitos, porque são construídos por rodófitas, um tipo de alga vermelha. Existem ainda os depósitos de origem hidrogênica, que são aqueles formados pela precipitação espontânea de minerais dissolvidos na água do mar. A Paraíba possui muitos depósitos de calcário desse tipo, que são exploradas pelas muitas cimenteiras da região. Em águas profundas podemos encontrar ainda os nódulos de manganês, que possivelmente será o motivo de uma nova corrida do ouro, só que agora no oceano profundo. Por fim, em quantidades muito menores, mas ainda assim não muito difíceis de encontrar, estão os sedimentos de origem cosmogênica, que são formados por material do impacto de meteoritos. Na imagem, as marcas da queda do meteorito que dizimou os dinossauros e deu início à era terciária. As planícies abissais ocupam quase 1/3 do fundo submarino. E por estarem entre os 3.000 e 6.000 metros de profundidade, toda a atividade biológica que lá acontece é feita sem a presença de luz. Quando dizem que se sabe mais sobre a superfície da Lua ou de Marte do que sobre as partes mais profundas dos oceanos, isso não é uma figura de linguagem. As planícies abissais são bem pouco conhecidas e, no entanto, aparentemente, contêm muita biodiversidade, de bactérias a vertebrados. Não se sabe muito como os ecossistemas nessas regiões estão estruturados. Existem evidências de algumas espécies cosmopolitas que ocorrem do Ártico ao Antártico, o que não surpreende muito porque a temperatura da água nessas profundidades está sempre em torno de 3 graus centígrados. Mas também existem evidências de hotspots de biodiversidade. Talvez, ao invés da gente procurar vida fora da Terra, a gente devesse procurar a vida que ainda tem na Terra. Então, das bacias continentais, acabamos de conhecer as planícies abissais. Agora vamos conhecer um pouco sobre colinas e montes submarinos. E para começar a falar,
estou colocando essa imagem aqui só para refrescar a memória de vocês. Ela já foi mostrada no vídeo anterior. Eu tive que adiantar esse assunto naquele momento. No assunto que começamos agora, acho que a primeira pergunta a ser respondida seria: como é possível encontrar colinas e montes submarinas num mar tão grande? Bem, uma parte é conhecida a partir de sondagens por navios, sondagens tradicionais e, eventualmente, com sonar multifeixe. Este método tem a vantagem de realizar medições muito precisas, mas deixam muitas lacunas, porque os navios comerciais costumam usar sempre as mesmas rotas e os navios de pesquisa não são suficientes para cobrir uma área tão grande. Então, a melhor forma de se cobrir um oceano tão grande tem sido através de satélites. E alguns métodos diferentes já foram empregados, por exemplo, o da perturbação da órbita, que ocorre pelas diferenças na quantidade de rochas entre o centro da Terra e sua superfície. Dando um exemplo, se o satélite estiver passando pela Fossa das Marianas, a atração da gravidade será menor porque tem menos rochas, e o satélite vai subir um pouquinho na sua órbita. Já se ele estiver passando pelos Himalaias, o satélite vai descer um pouquinho. Muitos mapas foram obtidos dessa forma. Atualmente, os satélites têm uma precisão tão grande para medir a distância até a superfície, seja do solo ou do oceano, que se utiliza a topografia dos oceanos para se calcular a quantidade de rocha que está no fundo do mar. Isto é possível porque se descobriu que elevações no fundo do mar atraem a água por gravidade simplesmente. Assim, a topografia do oceano reflete a topografia do assoalho submarino. Mas eu estou mostrando aqui a desvantagem da batimetria prevista por satélites. Este é um monte submarino que pela imagem pode ser até um guiote. É bem esta a resolução que se encontra no Google Earth, por exemplo. E agora, o mesmo monte, só que obtido com um sonar multifeixe, que pode ter a resolução entre 100 e até 10 metros. É muito mais detalhado. Então, por enquanto, nada de aposentar os navios. E foi com a previsão batimétrica por satélites que foi desenhado o Monte Submarino da Paraíba, que em muitos bancos de dados ainda está com baixa resolução. Somente neste outro aqui, temos dados mais recentes e com sobreposição de umas trilhas de sondagem com sonar multifeixe. E é tudo que se sabe sobre o Monte Submarino da Paraíba. Está lá esperando que alguém vai estudá-lo mais de perto. E foi usando dados da topografia dos oceanos que este trabalho aqui foi realizado, fruto de uma parceria entre franceses e neozelandeses. Foi um trabalho bem ambicioso de tratamento de dados de satélites. No título está indicado 30 segundos de arco, que na superfície do oceano significa aproximadamente 1 quilômetro. Isto é um pente muito fino, cada pixel analisado tem 1 km² de área. Dificilmente alguma colina vai escapar da detecção. Agora imagine o tamanho desses arquivos, não é para qualquer computador. Para esta análise deve ter sido desenvolvido um algoritmo que compara cada pixel com os seus vizinhos, e o processamento pode ter levado dias. Os autores escrevem então que foram identificados 33.452 montes submarinos e que eles cobrem 4,7% do assoalho submarino. Perceberam também que os montes ocorrem em maior densidade próximos às margens divergentes, em seguida junto aos arcos insulares e depois ainda ao longo de margens transformantes, ou falhas, sendo menos frequentes nas planícies oceânicas. Logo percebemos que montes submarinos, na sua maioria, são manifestações da atividade tectônica, como os vulcões e terremotos. Com relação às colinas, foram encontradas 138.412 colinas, um número 4 vezes maior do que os montes, e que cobrem 16,3% do assoalho submarino. As colinas estão espalhadas por todas as placas oceânicas, se tornando raras somente nas planícies abissais. Talvez fosse melhor dizer que elas estão lá, mas se encontram recobertas por sedimentos. Como já se suspeitava, colina submarina é a feição mais comum do planeta Terra. Os autores trazem ainda algumas estatísticas interessantes.
A profundidade média do cume das colinas é de 3.439 metros. Já a dos montes é de 2.229 metros. Lembrando que aqui estão incluídos os guiotes, os quais, dependendo da altura, foram contados ou como colinas ou como montes. Da mesma forma estão incluídos os bancos submarinos, que nestes gráficos estão representados na última barra bem à direita, onde os cumes estão acima de 500 metros de profundidade. Outro dado interessante é que, em média, as colinas têm 600 metros de altura, já os montes têm 1.650. Muito poucos montes têm altura maior do que 2.500 metros. Para além dessa informação geográfica, vale dizer ainda que as colinas podem surgir a partir do vulcanismo ou a partir do enrugamento da crosta oceânica que acontece nas margens divergentes. Já os montes submarinos são vulcões. A maior parte deles já em atividade, alguns são de fato vulcões submarinos ativos e outros ainda estão em fase de crescimento. Acima dos montes submarinos estão as ilhas, que também têm origem vulcânica, podem formar cadeias como nos hotspots ou, mais comumente, arcos insulares nas margens de placas convergentes. E como alguns montes, algumas ilhas estão crescendo, como é o caso do Havaí, nessas imagens que se seguem. Um monte submarino ou uma colina submarina nasce quando, por algum motivo, existe uma ruptura na crosta oceânica e a lava começa a emergir. E à medida que a lava vai encontrando com a água, vai formando esse tipo de rochas que são conhecidas como pillow rocks, ou rochas travesseiro ou almofada, não sei qual seria a melhor tradução. Quando o monte submarino se torna uma ilha, e a ejeção de lava continua, como nesse caso aqui do vulcão Kilauea, no Havaí, a ilha vai crescendo, vai aumentando a sua área. Dê uma olhada no tamanho do barco para comparar com esse jorro de lava que já tem durado meses. Eu vou deixando vocês por aqui com algumas imagens impressionantes, elas falam por si só. E no próximo vídeo nós falaremos sobre as feições das cordilheiras meso